E vamos falar de Santos 0, Palmeiras 1, o que deu errado, o que fez com que o Santos não conseguisse esse resultado de vitória para continuar ali no pelotão de cima da tabela de classificação do Brasileiro. E também separei alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Fábio Bustos. Na minha opinião, quase 20 minutos de coletiva, óbvio que eu vou colocar apenas aqui alguns trechos para vocês. Um Bustos usando bastante a questão da arbitragem de muleta, viu? Confesso que da onde eu estava assistindo o jogo, que foi no Portão 17, eu fiquei bastante indignada com a arbitragem durante o jogo, né? A gente tem uma outra leitura quando tá vendo pela televisão e quando tá vendo ali diretamente do estádio, mas depois, na hora que a gente vai rever os lances com mais calma, de fato, houve o pênalti do Rodrigo Fernandes em cima do jogador do Palmeiras e, de fato, também o Léo Batistão acaba empurrando o jogador palmeirense na hora que o Santos fez o gol. Dá para a gente discutir, mas era lance interpretativo, inclusive o árbitro, né, fala que o lance não foi nada e depois o VAR acaba chamando para ele ver na tela. Isso a gente pode discutir, mas em termos de decisões, houve o pênalti e houve a falta também do Léo Batistão. Mas quero começar essa discussão do que foi esse clássico, começando inicialmente com a tabela de classificação. O Santos, que estava em sexto lugar, agora o Santos deu uma certa queda. Como vocês podem perceber, o Palmeiras venceu, acabou assumindo a liderança. O Palmeiras, se não me engano, estava em terceiro antes do jogo. E o Santos está em nono, com 11 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, e pode ser ultrapassado, deixa eu ver aqui, pelo Internacional, que tem 10 pontos, Internacional que joga hoje. Então se o Inter vencer, acaba passando o Santos, e aí o Santos cai mais uma posição. Então o Santos está em nono e tem uma sequência de jogos bem complicadinha. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha. Depois o Santos vai enfrentar o Atlético Paranaense, tem essa semana livre, mas vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa, depois volta para Vila Belmiro para enfrentar o Inter que é um time chatinho também. Depois pega o Atlético Mineiro e o Juventude, 2 jogos fora de casa. Depois pega o Bragantino em casa, na Vila. Pega o Corinthians, mais um clássico fora de casa, né? E então, por enquanto, esses jogos do Santos até o final deste mês. Uma sequência complicada, né? Uma sequência chata para o time do Santos. Era importante sim vencer o Palmeiras em vários aspectos. Não só no aspecto de tabela, para você continuar pontuando, mas também nessa questão de moral, né? Você agora tem uma semana inteira para você trabalhar, mais o torcedor martelando que dava para ter vencido o Palmeiras, os jogadores, a comissão técnica, enfim, todo mundo. Eu acho que esse é o sentimento, né? Dava para o Santos ter vencido a equipe do Palmeiras. Eu já estava confiante, né? Eu sempre tento ser positiva aqui, eu já estava confiante que imaginava que o Santos poderia sim vencer o Palmeiras. É um adversário muito difícil, tem bons jogadores, jogou praticamente com o time titular, né? Apenas o Danilo e o Everton que foram convocados para a seleção brasileira, mas um time muito forte, né? O Rafael Veiga, que era a dúvida, acabou jogando. O Santos ainda teve a questão que o Rafael Veiga, que nunca erra pênalti, errou pênalti, ou seja, o Santos estava conspirando para construir um resultado positivo. Um Santos que foi, na minha avaliação, melhor no primeiro tempo e melhor no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo, foi aonde eu falei, não é possível que o Santos não vai ganhar este jogo. A Vila Belmiro, né, foi ao delírio na hora do gol, que foi anulado depois, né, por conta da falta do Batistão. A Vila Belmiro foi ao delírio depois que o Rafael Veiga acaba perdendo o pênalti. Então, o clima estava favorável para uma vitória do Santos. O Santos conseguiu povoar mais o seu meio-campo, que quando a gente conversou na questão do pré-jogo, era, na minha avaliação, a melhor situação mesmo para você começar esse jogo, né? Povoa melhor o seu meio-campo, né? Então ele foi com Rodrigo Fernandes, Sandri e Zanocelo. Sandri ganhou essa posição. Sandri que foi muito bem, fez alguns desarmes, deu alguns passes interessantes, né? Tava sempre ali nas jogadas. De modo geral, o time do Santos defensivamente se comportou muito bem. O time do Palmeiras não teve tantas chances, não conseguiu criar tantas oportunidades. Né? Até o Dudu, que é um dos principais jogadores, acabou sendo substituído porque não fez absolutamente nada em campo. Então, o gol do Palmeiras, que a gente alertava, saiu
né, de uma jogada de escanteio que dava para ter sido evitado, né? O Maddison acaba furando e aí o Michael meio que acaba jogando para escanteio. Dava para ter sido evitado, inclusive, esse escanteio. Achei o Bauerman um pouco mal posicionado ali em cima do Gustavo Gomes. E o gol do Lucas Pires, né? Contra do Lucas Pires, não tem como culpar o jogador. Talvez se ele não tivesse tocado na bola, o João Paulo teria defendido. Mas o que eu quero dizer é que foi um Santos muito competitivo contra o Palmeiras. Foi um Santos que estava jogando de uma maneira mais compactada, não estava deixando o Palmeiras criar. Um Santos que estava chegando, mas na hora ali que, né, para ganhar o famoso 10, ganhar o parabéns, um Santos com algumas tomadas de decisões erradas, ou algum jogador que não via um outro que estava melhor posicionado, ou errava a finalização. Enfim, mais um Santos que se comportou bem. E aí vem as substituições. E o grande problema foi essa questão das substituições, que aí o Santos diminui o seu bom desempenho. Saiu Marcos Leonardo e Batistão para a entrada de Angulo e Juan. Juan jogando na ponta não rende, não rende. Né? É você meio que perder o jogador colocando ele nessa função. Não rende. Por que então não colocou um jogador para ocupar aquele campo? Um Lucas Barbosa, por exemplo, que está muito mais familiarizado para jogar ali. Não o Juan. Né? Quer colocar o Juan em outra posição? Quem sabe até mesmo no lugar do Marcos Leonardo, deixasse o Angulo. O Angulo é um jogador mais preso, não tem tanta movimentação. E vocês vão ver a explicação do Bustos, é que ele tirou o Marcos Leonardo porque o Marcos Leonardo não estava se movimentando tanto. Então, não gostei dessa substituição. Achei que o Santos ficou pouco produtivo. Aí saiu o Johan Júlio para a entrada do Goulart. O Goulart teve até algumas chances, umas finalizações, mas finalizou mal, facilitando, né, a defesa do Marcelo Lomba. E o Johan Júlio, de uma certa forma, ofensivamente, ele não fez um grande jogo, mas de uma certa forma ele ajudou o Santos na marcação. E aí, quando sai, né, o Johan Júlio, o Santos, de uma certa forma, na marcação também ficou sentindo um pouco. Depois tivemos a saída do Zanocelo e do Sandri para a entrada de Lucas Braga e Bruno Oliveira. E, sinceramente, já teria colocado o Bruno Oliveira antes. Por quê? Porque quando o Ricardo Goulart entra, o Ricardo Goulart fica Ricardo Goulart, Angulo, Juan. E aí, depois, né, você teria um Lucas Braga, que já estava na cabeça do treinador para que isso acontecesse. Vários atacantes. E, novamente, o que ele corrigiu no começo do jogo, que foi, né, ter um meio-campo mais compactado, um time mais equilibrado, ficou aquele buraco. E aí, depois entra o Bruno Oliveira, tarde demais. Eu teria colocado o Bruno Oliveira antes. O Johan Júlio estava cansado, então tirasse o Johan Júlio e colocasse o Bruno Oliveira e não o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, como eu disse, jogou muito mais avançado, teve oportunidades ali de finalização, mas se a ideia era você povoar o seu meio-campo, eu teria alterado essa substituição, tá? Acho que o Bruno Oliveira poderia ter entrado antes, acho que o Lucas Barbosa jogando mais aberto, né, mais ali como um ponta, poderia render mais que o Rua Seco, né? Então, algumas questões ali que eu acho que o Bustos acabou não aproveitando tanto e obviamente, né, o Santos também não aproveitou as possibilidades de gol que teve antes e depois dessas substituições. Mas de fato é um sentimento complicado, né? Porque a gente saiu da Vila Belmiro, quem estava acompanhando pela televisão quando terminou o jogo, um sentimento de que, putz, dava para ter ganhado. O Santos nunca esteve tão perto de ganhar do Palmeiras, né, desse tempo tanto aí que a gente está sem vencer, como no jogo de domingo. Um Santos que foi competitivo, mostrou que na Vila Belmiro é o Santos que tem que jogar melhor. E aí, numa bola, um gol que quem fez foi o Lucas Pires, nem foi jogador do Palmeiras, o Palmeiras acaba vencendo o seu jogo. Então, assim, precisa tomar cuidado nas suas substituições, né? Precisa ter cuidado nas substituições e, obviamente, também os jogadores que estão em campo ter tomadas de decisões mais interessantes, olhar quem está mais melhor posicionado na hora que tá ali na cara do goleiro, tentar tirar mais do goleiro, bater às vezes com mais força. Enfim, complicado, complicado, complicado.
Outra coisa que a gente vem sempre, que eu sempre venho reclamando, até é repetitivo aqui, a questão do Maddison. O Maddison, mais uma vez, não está apoiando o ataque do Santos. Ele está ficando muito atrás. Talvez seja, até imagino que sim, uma recomendação do Bustos para que o Santos não fique tão exposto assim. Mas aí o ataque do Santos, principalmente o Léo Batistão, que fica caindo por esse lado, fica um pouco isolado, fica sem opção quando ele pega a bola. Né? Por isso, pelo amor de Deus, volta Ângelo. O Ângelo nesse jogo contra o Palmeiras, tenho certeza que seria importantíssimo para a gente. E uma informação, pode ser, tá? Palavras do Edu Dracena, informação do Murilo Tauro, que disse no Resenha Santista, que pode ser que Marcos Leonardo atue contra o Atlético Paranaense, tá? Ele que foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20. Vamos ver como que o Santos aproveita essa semana aí sem jogos, né? O próximo jogo, como eu disse, contra o Atlético Paranaense no sábado. O Santos terá uma sequência difícil, mas vamos ver, né? Vamos ver, espero que a gente consiga, principalmente, conseguir vencer os jogos na Vila Belmiro. Me conta aqui a sua opinião sobre o jogo, o que você achou, se foi justo, se não foi justo a vitória do Palmeiras, e a gente se vê no próximo vídeo. E hoje, a partir das 19 horas, estarei ao lado do André Vasco, entrevistando lá na Santos TV, lá no Santos Cast, Lua Pérez e Kaique. Conto com a audiência de vocês. Grande abraço. E agora deixo vocês com alguns trechos aí da entrevista coletiva do técnico Fábio Ambus. Confere aí. Queria que você explicasse, por favor, as alterações que você fez no segundo tempo, principalmente tirando Marcos Leonardo e Léo Batistão. Mais uma vez, boa noite, obrigado. Buenas noches, ¿cómo va vos? Bueno, creo que hicimos un gran juego, de igual a igual con un equipo que tiene más de 2 años de trabajo, 2 veces campeón de la Libertadores, ganó el Paulistao, y antes no podíamos competir. Hoy competimos, creo que merecimos mucho más de lo que nos llevamos. Creo que fuimos... Hay un montón de cosas para hablar. Si ustedes que siguen a Santos, el partido que perdimos 1-0 por el Paulistao, hay una jugada igual que la de Goulart, hoy de cabeza que la saca el defensor, allá la saca Velázquez, rebota en João Pablo y cobra penal y juega. Acá ni siquiera fue a ver al VAR. Este mismo árbitro nos anula un gol contra Ferroviario de Marcos Leonardo, que dice siga y después nos anula el gol. Es increíble. La jugada, los otros días con Ceará, agarrón de Julio con el jugador de ellos, los dos se están agarrando y anula el gol de Batistao. Ahora, en la jugada del gol, del córner, del escanteiro, se están agarrando Edu con Gómez. Se presionan, se están agarrando y termina Gómez metiéndole la mano, haciendo una falta y ni siquiera fue a verla. Cuando la que no tenía que ver ni Ceará la fueron a ver, cuando él a 2 metros dice siga y acá no la fue a ver. La escalación es porque Marco no estaba corriendo, Marco Leonardo no estaba corriendo, tenemos los GPS que te marca, si no corre no se puede jugar en la actualidad. Palmeiras es una intensidad superior a todos los equipos, por algo el que viene consiguiendo más cosas en el fútbol brasilero. Y por eso Leo estaba cansado, eran refrescar posición por posición. Erramos. Creo que creamos muchas más situaciones de gol que ellos, jugamos de igual a igual. Creo que, obviamente, si cada partido que jugamos nos anulan un gol, porque también el gol que nos anulan, ahí sí va a haber, y cuando uno pide que vaya a ver la jugada esa, que se nota que Gómez no hace falta que yo lo diga, ustedes lo conocen, es un gran, excelente cabeceador, pero muchas veces saca ventaja de su contextura y de su uso de sus manos. Anda a verla, por lo menos para que nos sentamos nosotros en igualdad de condiciones. Entonces, la verdad creo que hicimos un gran juego. Queríamos competir con los mejores del continente porque han sido 2 veces campeones, acaban de batir un récord, todo de 20 y no sé cuántos goles, y nosotros perdimos 1-0, que es un resultado ruin, horrible, feo para nosotros, por nuestra cancha, pero que en el campo de juego nuestro trabajo fue positivo, fue bueno, lo merecimos. Creo que merecimos hasta más que ellos, No quiero quitarle mérito al rival, no quiero, pero creo que merecimos, si había un ganador, teníamos que ser nosotros, y si no era un empate, porque es un juego contra un Entín que tiene mucho trabajo, que tiene mucho juega bien, que consigue cosas,
Pero lamentablemente, si vemos otra vez, anulan el gol con Ceará, hoy anulan un gol, con Fluminense ni siquiera fueron a revisar que era penal a Cuco Angulo y fue penal. O sea, contra Sao Paulo era escanteiro, lateral para nosotros, juegan para ellos, termina la jugada en penal y perdimos 2-1. O sea, hay cosas que están pasando que no tienen que pasar. Hay VAR. Hay una jugada el primer tiempo donde Marco Leonardo va solo frente al arquero y en línea levanta la bandera y después vemos las imágenes, estaba habilitado. Esperá que termine la jugada, que erre el gol o que haga el gol y revisar el VAR. Es lo que te dice la regla. No cortar, a nosotros nos cortan y a otro equipo le dan continuidad. Sentí que estábamos cansados, sentí que por eso fueron las mudanzas más que todo, para refrescar la zona y tratar de seguir intenso y agresivo. Así todo, después de las mudanzas, más allá que ustedes me consultaron de los cambios, creamos, y Ricardo tuvo 2, después hay una jugada que a Ricardo le sacan la bola de la cabeza con la pierna en alto, tapó el arquero de ellos 2 o 3 jugadas, creamos situaciones como también ponerlo para ganarlo en ese momento o empatarlo.